Quais filmes eu acho que são superestimados? Quais são os meus atores e atrizes favoritos? Quais são os meus guilty pleasures cinematográficos? Hoje eu vou responder essas e outras perguntas que vocês me mandaram. Então, vamos lá! Ícaro Matos. Max, na sua opinião, qual é um exemplo de um bom filme feito com baixo orçamento? O primeiro que me vem à cabeça é A Bruxa de Blair. Soji, acompanha ou ouve algum podcast? Se sim, recomendo algum? Sim, ultimamente eu tenho acompanhado principalmente 3 podcasts, os 3 são em inglês, então se você quiser dar uma procurada e conferida, saiba que você precisa dominar esse idioma para entender o que eles estão falando. O primeiro deles é um que eu recomendo muito para quem é fã de cinema, que é um podcast chamado You Must Remember This. Ele é um podcast de uma mulher chamada Karina Longworth e ele é um podcast com um estilo bem parecido com o Entre Planos, ou seja, não é um grupo de pessoas conversando nem nada. O podcast é ela escolhendo um tema, fazendo uma pesquisa muito grande, escrevendo um roteiro e aí lendo esse roteiro pro espectador. Então, por isso que é numa vibe meio parecida com os meus vídeos. O foco desse podcast é contar histórias reais e que foram meio esquecidas do primeiro século de Hollywood. Então é fascinante porque ela conta várias histórias legais sobre diretores, produtores, roteiristas, atores. E são histórias fascinantes porque são histórias de tragédias, de pessoas que foram relegadas, pessoas que tiveram um impacto muito grande na indústria, mas não são tão celebradas hoje em dia. E tem histórias também de assassinato, casos de atrizes que foram mortas e ela vai contando essas histórias, então é fascinante, é uma ótima aula de história do cinema americano. O segundo podcast que eu mais acompanho hoje em dia é o The Nerdist, que é um podcast de entrevistas. Todas as entrevistas são conduzidas pelo comediante Chris Hardwick e são entrevistas muito boas. O Chris Hardwick é um cara muito legal, muito simpático e também muito engraçado. Ele é extremamente nerd, então ele tem uns conhecimentos muito bacanas de cultura pop. E ele entrevista todo tipo de gente, umas pessoas que às vezes você nunca ouviu falar, umas pessoas que você com certeza admira, diretores, músicos, produtores, atores, várias pessoas, e eu acho muito legal porque para quem é fã de cinema é muito legal para você conhecer um pouco mais essas figuras que estão na indústria e você acaba entendendo melhor a carreira de vários desses profissionais do cinema, você entende as influências deles, o que levaram eles a escolherem os projetos atuais que eles estão divulgando. Então é muito bom, você vai ser informado e você vai se divertir porque o Chris Hardwick é um cara muito divertido e as entrevistas normalmente são muito legais. O terceiro podcast que eu tenho escutado hoje em dia é um podcast que não tem nada a ver com cinema, é o S-Town, que é um podcast documental, é praticamente uma grande reportagem em áudio sobre um cara que vai numa cidade investigar um possível assassinato e a partir daí as coisas vão ficando bem esquisitas e é uma série, ou seja, como uma série documental, é uma história de verdade, é muito bom e a história vai ficando cada vez mais estranha e você fica pensando, nossa, como é que isso aqui não é ficção? É muito bom e são dos mesmos criadores de Serial, que é um outro podcast documental também que fez muito sucesso nos últimos anos. E eu ainda não escutei Serial por completo, eu ouvi só os primeiros 3 episódios e eu vou retomar, mas por enquanto eu tô mais vidrado em S-Town e tem todos os episódios já disponíveis, são 8 capítulos se eu não me engano, ou 7. Então, se você quiser, você pode até fazer uma maratona do podcast inteiro e é muito bom. E de vez em quando eu escuto aquele que é o maior podcast do Brasil, que é o Nerdcast. Eu não escuto toda semana, porque não são todos os temas que me interessam, mas quando eu vejo que eles lançaram um episódio que eu acho bacana e que eu tenho vontade de ouvir o que eles têm a dizer sobre aquele assunto, aí eu vou e escuto o episódio. O Vitor Barros, o Gabriel Mendonça e o Rodrigo Teixeira me perguntaram basicamente a mesma coisa. Na verdade, essa é uma pergunta que eu recebo de muitos de vocês há muito tempo, que é: quais são os filmes que eu acho que são superestimados, seja pela crítica ou pela maior parte do público? Antes de responder, eu só queria deixar claro que os filmes que eu vou citar agora são filmes que eu acho sim bons, mas que eu não acho que são uau, tudo isso que muita gente diz. Os 2 primeiros filmes são do Christopher Nolan, A Origem e Interestelar. A Origem eu acho um filme bom, a história é legal, o conceito é bacana, os efeitos especiais de fato são muito bons,
mas eu não acho esse filme revolucionário que muita gente diz que é. Já com Interestelar a história é um pouquinho diferente. Eu não gostei tanto desse filme quanto A Origem, apesar de eu ser um grande fã de ficção científica. Na verdade, eu acho que por ser um grande fã de ficção científica, eu fiquei com uma expectativa bem grande para esse filme. E também porque, no geral, eu gosto do Christopher Nolan. Eu gosto muito de Amnésia, O Grande Truque, os filmes do Batman, do Nolan, eu acho muito bons. Então eu fui ver o filme com uma expectativa grande e fiquei bem decepcionado. Para mim, o maior mérito de Interestelar tá no campo dos efeitos visuais, porque isso eu achei fantástico mesmo, a representação dos planetas, do espaço, do buraco de minhoca, mas de resto eu fiquei bem decepcionado. Eu não achei o roteiro muito bom, a história achei meio esquecível, os diálogos achei muito expositivos, que é um problema com outros filmes do Nolan. Eu acho que ele tentou fazer um negócio super profundo e filosófico, mas ao mesmo tempo ele fica explicando tudo detalhadamente e pegando a gente pela mão para explicar todos os detalhes, e aí tira muito do mistério e do sentimento de ficar maravilhado com o que você tá vendo. Então acho que deixou muito a desejar. Tem outro filme que é O Tigre e o Dragão. Calma, eu não tô dizendo que ele é ruim, ele é muito bom, só que também eu vejo que esse filme, principalmente com os críticos de cinema, teve uma ressonância muito grande, que ele deixou muitos críticos extremamente maravilhados, e eu não consigo me sentir tão movido por O Tigre e o Dragão. Eu sou fã de filmes de artes marciais, eu adoro até mesmo esse subgênero, né, que é o Wuxia, que é esse Kung Fu mais fantasioso, com gente flutuando e tal. Eu acho legal, e eu sei que O Tigre e o Dragão é um filme muito importante para a história do cinema, pelo seu contexto histórico, pela maneira como ele conseguiu trazer uma audiência muito grande no Ocidente, mas ele não consegue me mover tanto emocionalmente quanto moveu vários críticos. Galera, enquanto eu tava aqui editando esse vídeo, eu me lembrei de mais dois filmes recentes que pra mim são sim super estimados, mas eu esqueci de citar eles nessa gravação. O primeiro deles é Birdman, que pra mim é um dos filmes mais pretensiosos da década, e o outro é La La Land, que beleza, é um bom musical, mas vamos com calma, não é tudo isso. Kaique Oliveira. Max, quais são os seus cantores ou bandas favoritos? Bom, eu gosto muito de vários tipos de música, mas eu sou principalmente um fã de rock. E a minha banda favorita é Rush. Pra quem não conhece, Rush é uma banda de rock progressivo canadense que tá nativa há mais de 40 anos e eles são fantásticos. Eu tenho quadro deles pendurado no meu quarto, eu tenho DVD, eu sou completamente fã do Rush. Já fui num show deles no Rio de Janeiro em 2010, foi uma das melhores experiências da minha vida. E, bom, fora o Rush, a minha outra grande banda da vida é os Beatles. Eles mudaram a minha vida também por completo. Quando eu era molequinho, eu comecei a ouvir por causa do meu pai, que me apresentou os Beatles, e virei fã. Já fui no show do Paul McCartney 3 vezes e, pois é, esses são os artistas musicais que são mais importantes pra mim. O Pokers pergunta: Max, quais são seus atores favoritos? Atualmente eu diria que meu ator favorito é o Bryan Cranston, obviamente por causa de Breaking Bad, que foi provavelmente a atuação mais impactante que eu já vi na minha vida. Mas eu gosto do Bryan Cranston desde antes, porque quando eu era molequinho eu assistia Malcolm, e nesse seriado de comédia o Bryan Cranston faz o pai do Malcolm, então eu achava ele um ator hilário assistindo esse seriado, e pra mim foi muito engraçado quando saiu Breaking Bad, quando eu vi que tinha esse novo seriado, né? Eu fiquei, caramba, o pai do Malcolm fazendo esse personagem tão sério e dramático, que é, na verdade, meio que a reação oposta que muita gente tem. Muita gente conhece o Bryan Cranston por causa de Breaking Bad e depois descobre que ele trabalhou em Malcolm e fica, pô, o Bryan Cranston fazendo comédia. Então, pra mim foi o caminho inverso. E eu acho ele absolutamente impecável. Não só por causa de Malcolm e Breaking Bad, mas também os últimos filmes que eu vi com ele, principalmente Trumbo, são realmente atuações fantásticas. Bom, fora ele, eu acho que os meus outros atores favoritos são o Kevin Spacey, o Tom Hanks e aquele que talvez seja pra mim o maior ator de todos os tempos, o Anthony Hopkins. Já no campo das atrizes, eu acho que a que eu considero uma das mais impressionantes hoje em dia é a Viola Davis. Ela é fantástica, mas além dela tem a Amy Adams, que tá ficando cada vez melhor na minha opinião. Eu achei ela absolutamente maravilhosa em A Chegada e Animais Noturnos. Também gosto muito da Jodie Foster e também um pouco mais da velha guarda tem a Kathy Bates
E o que seria talvez, pra mim, a maior atriz de todos os tempos, a Meryl Streep, obviamente. O Wilmerson pergunta: Max, você tem vontade de dirigir ou roteirizar algum filme? Já teve alguma ideia para um filme? Bom, Wilmerson, sinceramente não. Hoje em dia não tenho muita vontade de produzir, dirigir, escrever algum filme, mas ultimamente eu tenho ficado um pouco mais ligado em documentários e tal, e eu acho que no futuro, se fosse para eu dirigir alguma coisa, talvez eu gostaria de fazer um documentário, porque seria um jeito muito legal de unir a minha paixão pelo cinema com a minha formação de jornalista, que tá meio... o meu lado jornalista tá meio adormecido agora, mas eu sinto que ainda tem certas coisas do Max jornalista que estão querendo ter alguma atividade de investigar a realidade e de encontrar histórias fascinantes e contar histórias muito boas que são da vida real. Então eu acho que, quem sabe, lá no futuro eu acabe fazendo um documentário ou uma série documental, mas por enquanto, nada. Emerson Lima: quais diretores de fotografia você mais admira? Um diretor de fotografia que eu admiro muito é o Michael Chapman, principalmente por causa do trabalho dele em Touro Indomável, que tem uma das fotografias mais deslumbrantes que eu já vi na minha vida, e também é responsável, por exemplo, pela fotografia de Taxi Driver. Mas, além dele, tem o Roger Deakins, que pra mim é um monstro da direção de fotografia. Esse cara é fantástico e até hoje eu não entendi como esse cara não ganhou um Oscar de fotografia. Ele é responsável por Um Sonho de Liberdade, pelos filmes dos irmãos Coen, né? Então, Ave César, Fargo, Bravura Indômita, Onde os Fracos Não Têm Vez. Ele também foi o diretor de fotografia de ótimos filmes do Denis Villeneuve, como Os Suspeitos, Sicário. Vai ser o diretor de fotografia do próximo Blade Runner. Ele também fez a fotografia de Skyfall. E ele é conhecido por ter um estilo bem realista e meio simplista. E é por isso que eu fico tão interessado e empolgado para ver o que ele vai fazer em Blade Runner, que é uma fotografia muito diferente, que é já mais viajada, de ficção científica e mais exuberante. E eu tô muito empolgado para ver esse filme. Família dos Brinquedos: você acha que vai chegar um dia em que a computação gráfica vai substituir o stop motion, ou a magia das produções feitas à mão na raça tem seu lugar cativo no cinema? Olha, eu sinceramente não acho que a computação gráfica vai substituir por completo o stop motion, principalmente porque você tem estúdios que estão fazendo grandes esforços em manter viva essa tradição do stop motion, como o estúdio Laika, que fez Kubo e as Cordas Mágicas, por exemplo. Eles fazem um trabalho absolutamente deslumbrante de stop motion e que são filmes que conseguem ter um bom desempenho nas bilheterias e que tem bom desempenho com a crítica, com o público. Então eu acho que por bastante tempo a gente ainda vai ver essas produções feitas mais à mão, com um lugar cativo no cinema, sim. Jorge Júnior: você acha que os blockbusters estragam a ideia do cinema como arte? De forma alguma, até porque eu não sou muito fã do termo cinema de arte, porque esse termo pressupõe que só uma parte do cinema é arte e a outra não. E pra mim, todo filme é uma obra de arte. O que não quer dizer, obviamente, que todo filme é bom, porque você tem obras de arte que são boas e tem obras de arte que são ruins. Então, eu acho problemático dizer que blockbusters não são obras de arte, ou até mesmo que eles podem ser uma ameaça à arte do cinema. Não são uma ameaça. São apenas filmes, muitos deles são apenas filmes ruins, da mesma forma como muitos blockbusters são filmes excelentes. César Henrique: quais são os seus guilty pleasures favoritos? Bom, eu já respondi essa pergunta no último episódio de Perguntas e Respostas, só que eu fui muito breve. E então eu decidi elaborar um pouco mais a minha resposta dessa vez. Quando me perguntaram isso no último episódio, eu simplesmente respondi Nicolas Cage. E é verdade, o Nicolas Cage talvez seja a maior representação de guilty pleasure pra mim no cinema. E o que acontece? Faz muito tempo já que ele tem feito filmes de qualidade questionável, mas eu cresci vendo muitos filmes do Nicolas Cage com o meu pai, com o meu irmão. E quando eu era pequeno eu me amarrava em vários deles. Con Air, A Rocha, Olhos de Serpente, A Lenda do Tesouro Perdido. E até mesmo depois, quando eu estava mais crescido, já no final do ensino médio, prestes a entrar para a faculdade, ele continuava lançando uns filmes de qualidade mediana, digamos assim, mas que ainda assim foram filmes que quando eu vi eu não achei tão ruins assim. Eu sei que eles não são filmes fantásticos e maravilhosos e importantes, mas
Eu guardo com carinho, sim, filmes como Presságio, que é um filme que quase ninguém lembra, eu não conheço quase ninguém que discute esse filme, porque ele realmente não é um filme memorável, mas eu lembro que eu achei uma experiência divertida. O Sacrifício, que é um dos maiores motivos de chacota ultimamente pro Nicolas Cage, por causa da atuação dele nesse filme, mas pra mim é um filme divertido de se assistir. O Vidente, que esse realmente eu reconheço, não é um filme bom, é um filme fraco, mas eu vi umas 2 ou 3 vezes quando ele saiu, porque, de novo, Nicolas Cage realmente, ele simboliza, ele tem alguma coisa de diferente pra mim, e ele consegue fazer com que eu aceite com mais facilidade alguns filmes que não são lá tão bons assim. Fora esses filmes do Nicolas Cage, um filme que eu sei que não é bom, mas que eu me diverti muito foi o Esquadrão Classe A, recente. E fora isso, também tem alguns filmes que estão na mesma categoria do Nicolas Cage, no sentido de serem filmes que eu cresci vendo e que eu gostava muito quando eu era novinho, e eu gostava deles antes de ter um entendimento melhor sobre a arte do cinema. Então, o maior filme pra mim nesse sentido é A Liga Extraordinária, que é um filme execrado, assim, tipo, destruído pela crítica, eu sei, mas eu ainda tenho boas lembranças desse filme, porque quando eu era pequeno eu achava ele muito legal. Então é isso. Muito, muito obrigado por terem mandado tantas perguntas, eu me diverti muito com elas. E tem várias que me deu muita vontade de responder, só que infelizmente eu não tô com tanto tempo para gravar hoje, então muitas delas vão ter que ficar para a próxima. Mas ainda assim, eu vou fazer o seguinte, naquele vídeo que eu tinha lançado, onde vocês me mandaram as perguntas, eu vou entrar nos comentários e responder, digitando mesmo, algumas das suas dúvidas para a gente interagir ainda mais e vocês terem mais respostas além do que eu estou dizendo aqui nesse vídeo. E lembrando que se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar a continuar produzindo vídeos, considere com muito carinho a possibilidade de se tornar um apoiador do Entre Planos no Apoia-se. Você pode contribuir com apenas R$5 por mês e ter acesso a conteúdos exclusivos. Coisas como uma coluna semanal na qual eu indico filmes, também bastidores do canal, e quanto mais você contribuir, mais recompensas você tem. Você pode, inclusive, fazer parte do nosso Cineclube Entre Planos, no qual a gente assiste um filme por mês e, algumas semanas depois, a gente debate esse filme via videoconferência. Até agora, a gente já discutiu filmes como Toro Indomável, do Scorsese, e Cidade dos Sonhos, do David Lynch. E eu adoro o nosso Cineclube porque é uma ótima oportunidade da gente interagir ainda mais, cara a cara. Então, se você tem vontade de ter todas essas recompensas e nos ajudar a financiar o nosso trabalho, dá uma conferida na nossa campanha do Apoia-se. Você pode ver clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, ou então acessar esse endereço que você está vendo aqui embaixo no cantinho. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.